Vocês já se perguntaram se o anticristo já está entre nós? O conceito do anticristo é um dos temas mais misteriosos e debatidos na profecia bíblica. É uma figura que tem capturado a imaginação de teólogos, historiadores e crentes durante séculos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo? Será que podemos estar vivendo nos tempos que precedem a sua chegada? Os sinais do anticristo. A Bíblia nos dá uma indicação clara de alguns dos sinais que acompanharão a chegada do anticristo. Um dos trechos mais conhecidos sobre o anticristo encontra-se no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 13, João descreve uma besta que surge do mar, um símbolo que muitas vezes é interpretado como a representação do anticristo. A besta recebe poder do dragão, que é identificado como Satanás, e o mundo inteiro se maravilha e segue a besta. Em Apocalipse 13, versículos 7 e 8, está escrito: Foi-lhe dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esta passagem descreve um líder global que terá autoridade sobre todas as nações. O anticristo fará guerra contra os cristãos, e muitos serão enganados a segui-lo. Ele realizará grandes sinais e maravilhas para convencer as pessoas de sua falsa divindade e exigirá a adoração de todo o mundo. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus se recusarão a se curvar ao anticristo, mesmo que isso lhes custe a vida. Outro sinal-chave associado ao anticristo encontra-se em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, onde se fala da marca da besta. A Bíblia diz: Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Esta marca será uma forma de o anticristo controlar a economia global. Aqueles que se recusarem a aceitar a marca serão excluídos de participar do sistema financeiro mundial. Tem havido muita especulação sobre que forma essa marca tomará, e alguns sugerem que poderia ser um microchip, uma identificação digital ou alguma outra forma de tecnologia. Independentemente da sua forma, a marca representará lealdade ao anticristo, e aceitá-la será uma rejeição a Deus. Será que o anticristo já está entre nós? Diante dos sinais mencionados na Bíblia, muitas pessoas se perguntam se o anticristo já está entre nós. Alguns apontam para os eventos mundiais atuais como evidência de que poderíamos estar vivendo na época que precede a sua aparição. Guerras, desastres naturais, decadência moral e a ascensão do globalismo são frequentemente citados como sinais de que o fim dos tempos está próximo. Mas, será que o anticristo já se revelou? É importante lembrar que a Bíblia diz que o anticristo não se revelará até o momento oportuno. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo escreve: E agora vocês sabem o que o impede, para que ele seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Apenas há um que o detém agora, até que seja removido do caminho. Esta passagem sugere que há algo, ou alguém, que impede o anticristo de se revelar até o tempo determinado por Deus. Embora possamos ver sinais de sua vinda, a manifestação completa do anticristo não ocorrerá até que essa força restritiva seja removida. Alguns teólogos acreditam que este obstáculo poderia ser o Espírito Santo, enquanto outros sugerem que poderia ser a presença da Igreja no mundo. Mesmo assim,
É claro que o espírito do anticristo já está em ação. Como João escreveu em 1 João, capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria e que agora já está no mundo. Ao longo da história, houve inúmeros indivíduos e sistemas que personificam o espírito do anticristo. Aqueles que se opõem a Cristo e enganam as pessoas para que sigam falsos ensinamentos. Mas o anticristo definitivo ainda não se revelou. Como se preparar para a chegada do anticristo? A Bíblia deixa claro que a chegada do anticristo será um tempo de grande engano e perseguição, mas também nos dá orientação sobre como nos prepararmos para sua chegada. Em primeiro lugar, a chave para resistir ao anticristo é permanecer fiel a Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus adverte: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, a ponto de enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus enfatiza que até mesmo os crentes enfrentarão uma pressão intensa para seguir falsos messias e profetas, mas aqueles que permanecerem enraizados em sua fé serão capazes de discernir a verdade. É essencial estudar a palavra de Deus, conhecer as Escrituras e estar ciente dos sinais que Jesus e os apóstolos nos deram. Quanto mais nos aprofundarmos na verdade de Deus, menos provável será que caiamos no engano do anticristo. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, Paulo nos lembra da importância da armadura espiritual. Ele escreve: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam tomar posição contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O anticristo não será apenas um adversário físico, mas também espiritual. Ele será fortalecido por Satanás, e a batalha contra ele será tanto física quanto espiritual. Para nos mantermos firmes, precisamos nos equipar com a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Outra forma importante de se preparar é cultivar um relacionamento próximo com Deus, através da oração. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz a seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração fortalece nossa conexão com Deus e nos ajuda a nos mantermos alertas aos perigos espirituais. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a oração será essencial para manter nossos corações alinhados com a vontade de Deus e nos proteger do engano do anticristo. O que acontece depois do reinado do anticristo? Embora a Bíblia pinte um quadro sombrio do reinado do anticristo, ela também oferece esperança. O tempo de poder do anticristo será limitado, e ele acabará enfrentando a derrota. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 e 20, vemos a batalha final entre o bem e o mal, onde o anticristo, referido como a besta, é derrotado por Jesus Cristo em sua segunda vinda. A passagem diz: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que montava o cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso marca o fim do reinado do anticristo e o início do reino eterno de Cristo.
A Bíblia nos garante que o mal não terá a última palavra. Jesus voltará para estabelecer seu governo de paz e justiça. E o anticristo, junto com todos aqueles que o seguirem, serão julgados e condenados. Em Apocalipse, capítulo 20, o julgamento final é descrito em detalhes. Após a derrota do anticristo, Satanás também será lançado no lago de fogo, e todos aqueles que rejeitaram a Cristo enfrentarão o julgamento do grande trono branco. Este é um lembrete sério de que as decisões que tomamos nesta vida têm consequências eternas. Para aqueles que seguem a Cristo, existe a promessa da vida eterna na presença de Deus. Mas para aqueles que se alinham com o anticristo e rejeitam a Deus, haverá uma separação eterna dele. A esperança da volta de Cristo. Apesar da imagem assustadora do anticristo e do caos que ele trará, a mensagem principal da Bíblia é de esperança. Jesus voltará, e sua volta colocará fim a todo sofrimento, engano e maldade. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus descreve sua segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A volta de Cristo será um momento de julgamento e redenção. Para aqueles que permaneceram fiéis, será um tempo de alegria e vindicação. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia nos diz que no reino eterno de Deus, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a esperança final para os crentes, a promessa da vida eterna com Deus, livre de sofrimento e pecado. Será que o anticristo já está aqui? Ao refletir sobre as descrições bíblicas do anticristo e do fim dos tempos, é natural se perguntar se o anticristo já poderia estar entre nós. Dado o estado atual do mundo, a agitação política, instabilidade econômica, decadência moral, é fácil entender por que alguns podem pensar que o fim dos tempos está próximo. Mas a Bíblia é clara ao afirmar que ninguém sabe o momento exato do retorno de Cristo ou da chegada do anticristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus diz: "Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai." Embora não saibamos quando o anticristo chegará ao poder, a Bíblia nos incentiva a permanecer vigilantes e espiritualmente preparados. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesus diz a seus discípulos: "Estejam alertas e orem continuamente para que vocês sejam considerados dignos de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e de estarem em pé diante do Filho do Homem." Este chamado à vigilância se aplica a todos os crentes, lembrando-nos de vivermos nossas vidas preparados para o retorno de Cristo. Não importa quando isso aconteça. Permaneçam fiéis. Estejam preparados. A história do anticristo é tanto um alerta quanto um chamado à ação. Ela nos adverte sobre o engano e a destruição que virão durante o fim dos tempos, mas também nos chama a permanecermos fiéis, fundamentados na palavra de Deus e preparados para o retorno de Cristo. Embora o anticristo traga um tempo de grande tribulação, seu reinado será passageiro. A vitória final pertence a Jesus Cristo, e aqueles que permanecerem firmes em sua fé compartilharão de seu triunfo. Então, enquanto observamos os sinais dos tempos e nos perguntamos o que o futuro nos reserva, vamos manter nosso foco no que realmente importa: nosso relacionamento com Deus. Permaneçam vigilantes, orem e mantenham seus olhos em Jesus.
A Bíblia nos dá tudo o que precisamos para navegar pelos dias que virão com fé, esperança e confiança. E você? O que pensa? Qual a sua opinião sobre o Anticristo e os sinais do fim dos tempos? Acredita que estamos vivendo nos dias que antecedem a sua chegada? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdo como este. Até o próximo vídeo.